Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Alexandre de Moraes conclui análise da situação de detidos por envolvimento em atos de vandalismo em Brasília. E 942 pessoas são mantidas presas. Instituto denuncia a má conservação do edifício JK, prédio histórico projetado por Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte. Acervo do local corre risco com infiltrações. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A Polícia Civil identificou um dos criminosos envolvidos no assalto a uma loja de um shopping de Barueri, na Grande São Paulo. Durante a ação, eles usaram uma metralhadora para render funcionários e levaram produtos avaliados em R$ 1 milhão. A repórter Carolina Belim participa ao vivo para a gente do JR 24 Horas. Ela traz os detalhes. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Salsi. Olha, o assaltante que foi identificado é um homem de 24 anos que está sendo procurado. A polícia também trabalha agora para identificar, claro, os demais envolvidos. Esse roubo foi na quinta-feira em uma empresa de telefonia. O grupo entrou na loja com o uniforme da empresa e então anunciou o assalto. Um ladrão usava uma metralhadora. E os funcionários foram rendidos e obrigados a colocar mais de 100 aparelhos celulares em bolsas. Os assaltantes fugiram em um veículo cinza que foi encontrado abandonado nas proximidades. Um outro carro de cor preta, localizado pela polícia, também foi apreendido por suspeita de ter sido utilizado no roubo. Os dois veículos foram encaminhados para a perícia. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em nota, o shopping disse que o roubo foi uma situação isolada e que não causou qualquer transtorno ou tumulto ou vítimas. Salsi. Obrigada, Carol, pelos detalhes. Um técnico em segurança do trabalho reagiu a um assalto e foi morto na frente da família em Campinas, no interior de São Paulo. A Letícia Miyamoto tem as informações. Oi, Letícia, boa noite. Boa noite, Salsi. João Rodrigues estava em casa à noite com a esposa e os 2 filhos quando 3 assaltantes invadiram a residência. A casa fica em um condomínio em uma área rural da cidade. Os homens estavam armados e encapuzados. Eles renderam e ameaçaram os moradores, que ficaram quase 4 horas sob a mira de revólveres. Quando os criminosos saíam do imóvel, João resolveu reagir e acabou baleado 3 vezes. O homem de 43 anos foi levado ao hospital por um vizinho, mas não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes fugiram apenas com documentos pessoais e cartões de crédito de João. Até agora, ninguém foi preso. Salsi. Obrigada, Letícia. Um suspeito de roubo foi perseguido e preso pela Polícia Militar em São Paulo. A câmera de filmagem na farda do PM registrou a ação. Uma equipe estava em patrulhamento pela região da Moca, na zona leste da capital, quando viu um homem correndo na rua. O policial ameaça sair do carro, mas retorna e a viatura dá meia volta. Na fuga, o suspeito tentou se desfazer de um telefone celular que havia roubado pouco antes de uma mulher em um ponto de ônibus. O suspeito para apenas quando os policiais ameaçam atirar. Deita! O assaltante portava um revólver calibre 32. Ele foi imobilizado e algemado. Preso em flagrante, acabou encaminhado para a delegacia. O caso aconteceu na quarta-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. E uma ciclista morreu depois de ser atropelada no corredor exclusivo do ônibus articulado, o BRT do Rio de Janeiro. O repórter Marcos Marinho tem os detalhes agora para a gente. Oi, Marcos, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. O acidente foi nesta sexta-feira na zona oeste da cidade. Rosângela Nogueira, de 35 anos, foi levada por bombeiros em estado grave para um hospital da região, mas, segundo a direção da unidade, a vítima chegou ao local sem vida. Por meio de nota, a empresa responsável por operar o transporte coletivo aqui na cidade do Rio lamentou a morte e informou que a ciclista atravessou a pista exclusiva de ônibus com o sinal verde para o articulado. Nas redes sociais, Rosângela tinha várias fotos e gostava de mostrar o prazer de andar de bicicleta. Salsi.
Obrigada, Marcos, pelas informações. A Justiça espanhola decretou a prisão preventiva sem direito à fiança de Daniel Alves. O jogador que disputou a última Copa pela seleção brasileira é acusado de agressão sexual em uma casa noturna de Barcelona. O clube Pumas, no México, informou que rompeu o contrato com o lateral. O atleta se apresentou voluntariamente para depor hoje pela manhã em Barcelona. Deixou a delegacia preso sob custódia em uma viatura da polícia. Em seguida, o lateral foi levado a um tribunal para ser interrogado. O Ministério Público solicitou a prisão preventiva do jogador sem direito à fiança, pedido que foi aceito por uma juíza de Barcelona. Ele deve seguir preso até o julgamento do caso. A autora da acusação contra Daniel Alves, que não teve a identidade revelada, também foi ouvida hoje pela Justiça. A agressão sexual teria ocorrido na noite do dia 30 para o dia 31 de dezembro do ano passado, em uma casa noturna de Barcelona. A suposta vítima conta que o jogador passou a mão nela dentro do banheiro sem a permissão. Logo depois, a mulher disse que procurou as amigas e acionou os seguranças, que chamaram a polícia. Uma nota divulgada pela Justiça espanhola confirma que o crime investigado é o de agressão sexual. Jornais espanhóis publicaram trechos do depoimento prestado hoje pela denunciante, com acusações mais graves que a feita na época. Pelo relato, ela teria sido forçada a ter relações sexuais com o jogador. Quase uma semana depois do suposto crime, Daniel Alves participou de um programa de TV e confirmou que estava no local naquela noite, mas negou ter tocado na mulher sem consentimento. O brasileiro estava de férias na cidade espanhola na data da denúncia. Nesta semana, ele estava em Barcelona devido à morte da sogra, mãe da modelo espanhola Juana Sanz. Segundo a assessoria do jogador, o motivo de ele ir à Espanha foi esclarecer a situação. A defesa de Daniel Alves reafirma que ele nega todas as acusações. A mulher do jogador publicou uma mensagem de apoio nas redes sociais. Bem, a assessoria do jogador reforça que o atleta sempre desmentiu a acusação e ainda afirmou que a juíza não justificou a prisão preventiva. O empresário do lateral está a caminho de Barcelona para atuar junto à defesa do atleta e entender o que motivou a prisão. Aqui no Brasil, um material histórico de Minas Gerais corre o risco de ser perdido por causa de uma infiltração na sede do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. A Virgínia Nalon chega agora com as informações para a gente ao vivo. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. O Instituto foi criado em 1907, atualmente funciona aqui no edifício JK, em Belo Horizonte. O Instituto acionou o Ministério Público de Minas Gerais para que a administração do edifício resolva uma infiltração grave na laje do prédio, que existe há 2 anos. E desde então nada foi feito pelo condomínio para solucionar o problema. A sede chega a ter goteiras que colocam em risco o patrimônio bibliográfico, documental, artístico e cultural. A Polícia Militar esteve no local e registrou um boletim de ocorrência. A administração do prédio informou que a infiltração está na sede onde fica o Instituto e que ela não surgiu em decorrência dos problemas do edifício. Portanto, cabe ao Instituto resolver a situação. O edifício JK foi tombado como patrimônio cultural da cidade. O prédio é um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Salce. Obrigada, Virgínia. Nos Estados Unidos, milhares de manifestantes saíram às ruas em Washington para protestar contra a liberação do aborto. Na 50ª edição da Marcha pela Vida, os ativistas passaram em frente à Suprema Corte e foram até o Congresso americano. Lá, o grupo pediu a criação de uma lei federal que proíba a prática nacionalmente. Para isso, é necessária a aprovação tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado do país. Desde julho do ano passado, o aborto deixou de ser um direito constitucional após uma decisão da Suprema Corte. Atualmente, cabe aos estados legislarem sobre o tema. O Ministério da Saúde começou a receber um lote com quase 8 milhões de doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças e bebês. Vamos então até Brasília agora conversar ao vivo com o Alessandro Saturno. Oi, Alessandro, boa noite.
Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, as vacinas elas serão entregues no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. E aí só depois de passarem por uma análise detalhada da qualidade, serão distribuídas para os estados e trazidas aqui para o Distrito Federal. Esses imunizantes, eles fazem parte aí de um lote que foi fechado, um acordo entre o Ministério da Saúde e o laboratório. A ideia é que sejam entregues no total 50 milhões de doses. Os imunizantes são para as crianças entre 6 meses e 11 anos de idade. Segundo o Ministério, agora de madrugada, está prevista a entrega de um carregamento final contendo mais de 550 mil doses. Salsi, a Pfizer ainda disse que os 42 milhões restantes de imunizantes que fazem parte desse contrato devem ser entregues ao Brasil até o final do primeiro semestre. Salsi, eu volto com você. Excelente noite. Para você também, meu querido. Obrigada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu nesta sexta-feira o pedido de registro da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica norte-americana Moderna. O imunizante já foi amplamente utilizado em países da Europa e nos Estados Unidos. A Anvisa agora fará a análise por meio de estudos clínicos apresentados pela própria farmacêutica. O imunizante é bivalente, desenvolvido para prevenir contra o vírus original e também a variante Ômicron. Não há previsão para a conclusão do processo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu a análise da situação dos detidos por envolvimento em atos de vandalismo em Brasília. 942 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva. Outras 464 vão responder ao processo em liberdade. Também nesta sexta-feira, o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi alvo de uma operação de busca e apreensão. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa e no escritório de advocacia de Ibanez Rocha, além do gabinete e de outras salas no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. A operação contra Ibanez foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República, para investigar suposta omissão ou conivência de agentes públicos no ataque aos prédios dos três poderes. O Ministério Público quer saber se o governador afastado Ibanez Rocha teve conhecimento da preparação dos atos e não agiu para evitá-los. Ibanez Rocha usou as redes sociais para se defender. Disse que a operação vai mostrar sua completa inocência em relação ao que chamou de fatos lamentáveis no último dia 8 de janeiro. Disse ainda que não será encontrado nada que possa ligar seu nome aos ataques e que mantém a fé no judiciário e a certeza que tudo será esclarecido. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em exercício no dia dos ataques, Fernando Oliveira. Em outra operação da Polícia Federal contra possíveis financiadores e líderes dos atos extremistas, 5 pessoas foram presas. Foram apreendidos celulares, computadores e dinheiro. A operação ocorreu no Distrito Federal e em outros 5 estados. O presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Estavam presentes o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Embora o presidente Lula tenha dito que militares tiveram participação nos ataques aos poderes no último dia 8, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que não houve conivência das Forças Armadas. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Ainda segundo o ministro, os ataques não foram discutidos durante a reunião. O encontro, que oficialmente tratou de incentivos para a indústria da defesa, também contou com a participação de Josué Gomes, presidente da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, e empresários. Josué Gomes enfrenta uma crise na Fiesp. Na segunda-feira, sindicatos da indústria se reuniram e, em assembleia, votaram pela destituição dele da presidência da federação. O caso ainda segue indefinido. Nos bastidores, a presença de Josué Gomes foi encarada como um recado de Lula aos militares. O presidente da Fiesp é filho de José Alencar, que foi, além de vice-presidente de Lula, ministro da Defesa entre 2004 e 2006.
O próprio Lula, recentemente, avaliou como extraordinária a relação dele com os militares nos seus governos anteriores. No final da tarde, Lula participou de um evento para sancionar a lei que passa a considerar agentes comunitários de saúde como profissionais da saúde. Após a nomeação de um novo comandante, o exército russo anunciou uma série de regras aos soldados na Ucrânia. Entre as ordens estão a proibição do uso de celulares e tablets e a obrigatoriedade de se barbear. Na madrugada de 1º de janeiro, uma base russa foi localizada e bombardeada porque os militares estavam usando os celulares. 89 pessoas morreram na ocasião. Já a obrigação de tirar a barba foi criticada por militares que estão nas trincheiras. E o governo dos Estados Unidos classificou o grupo paramilitar da Rússia como uma organização criminosa internacional. Depois da declaração, a Casa Branca aplicou sanções contra o exército privado Wagner, com o objetivo de cortar as redes de fornecimento do grupo. A organização foi fundada em 2014 e possui fortes ligações com o presidente Vladimir Putin. Os integrantes são conhecidos por aplicarem táticas brutais com os prisioneiros. Atualmente, o grupo tem cerca de 50 mil mercenários na Ucrânia. Nesta semana, os Estados Unidos divulgaram uma imagem que mostra vagões viajando entre a Rússia e a Coreia do Norte. A suspeita é que o governo norte-coreano tenha enviado armamentos para o grupo. De volta ao Brasil, olha essa história. Vereadores de uma cidade do interior do Paraná aumentaram os próprios salários em uma sessão extraordinária. O detalhe é que 2 parlamentares acompanharam essa sessão direto da praia, a centenas de quilômetros de distância. Foi debaixo do guarda-sol, numa praia de Santa Catarina, que 2 vereadores participaram da sessão da Câmara Municipal de Jataizinho, no interior do Paraná. Um deles tem um copo na mão. Na pauta da sessão extraordinária, apenas um projeto de lei, o reajuste do salário do Legislativo e do Executivo municipais. A maior parte dos vereadores estava em plenário, mas o vice-presidente Bruno Barbosa, do Cidadania, e o vereador Antônio Brandão, do PDT, estavam a 600 quilômetros de distância. Quer fazer o uso da palavra? Não! Da areia da praia, os 2 vereadores deram os votos sobre o aumento dos próprios salários. Eu sou favorável. Favorável. Depois de 20 minutos de sessão, os vereadores aprovaram o reajuste salarial. Com isso, os parlamentares vão passar a receber R$ 5.470 por mês. O prefeito também teve o salário aumentado para R$ 19.306. A aprovação foi por unanimidade. Aprovado por... Brandão, favorável. 8-0. Para a Transparência Brasil, organização que combate a corrupção, apesar de não haver ilegalidade, o caso chama atenção. Essa postura, não só de estar na areia da praia, mas também de não estar prestando atenção devida à discussão, dá margem para a abertura de um processo por quebra de decoro. E aí algum tipo de sanção, algum tipo de punição. O Ministério Público do Paraná abriu um inquérito para apurar o caso. Nós tentamos contato com os vereadores Bruno Barbosa e Antônio Brandão, mas eles não retornaram. Uma enorme nuvem com um formato inusitado surpreendeu os moradores da cidade de Bursa, na Turquia. A imagem viralizou, você acompanha aí. Teve gente na internet que chegou a cogitar que a formação era, na verdade, um disco voador. Mas logo o mistério foi desvendado. A imprensa turca explicou que o fenômeno trata-se de uma nuvem lenticular, vista principalmente em regiões montanhosas. Essa nuvem é formada quando o ar úmido passa sobre obstáculos como cordilheiras e montes. Essa nuvem se condensa e ganha essa aparência aí que mais parece um disco voador. Agora, outro caso impressionante. A polícia de Tampa, na Flórida, resgatou um bebê de 11 meses que estava dentro de um carro sob o sol. Uma câmera presa ao corpo do policial flagrou a ação. 2 policiais responderam a um chamado de que um carro havia sido roubado com uma criança dentro. Quando chega ao local, o policial rapidamente pega a criança e joga um pouco de água no corpo do bebê. O veículo ficou em um estacionamento por cerca de 30 minutos. Após o resgate, o bebê foi levado a um hospital e entregue à mãe. Ele não corre o risco de morrer. Os ladrões conseguiram fugir.
Dezenas de filhotes de tartaruga invadiram uma avenida na orla de Salvador e por pouco não foram atropelados pelos carros. A Cris Cambuí conta melhor essa história pra gente. Os detalhes desse resgate. Oi, Cris. Boa noite, Salce. Ao todo, eram cerca de 60 filhotes de tartarugas marinhas. As fêmeas desses animais costumam enterrar os ovos na areia. Só que dessa vez, quando as tartaruguinhas nasceram, em vez de irem para o mar, foram para a Avenida da Orla, que fica no bairro de Patamares. Segundo o Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil, que fez o resgate, a iluminação artificial da avenida desorientou os filhotes. Os animais foram levados para a unidade de Camaçari do Projeto Tamar, que há mais de 40 anos promove a recuperação de tartarugas marinhas, espécie ameaçada de extinção. Salce. Obrigada, Cris, pelos detalhes. E agora a gente fala de futebol. Neste domingo tem mais um jogo do Campeonato Paulista aqui na tela da Record TV. Palmeiras e São Paulo, que decidiram as duas últimas edições, chegam embalados para mais um duelo. É a partida que vamos exibir a partir das 4 da tarde para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. A primeira vitória do Palmeiras no Paulistão foi conquistada em Ribeirão Preto contra o Botafogo, sem goleada, mas com um golaço. Rafael Veiga acertou este chute de longe e fez o único gol da partida. Nós jogadores sabemos que temos muito que melhorar ainda, né? Mas lógico que essa vitória vai dar confiança. O outro destaque do Palmeiras foi o goleiro Everton. Ele garantiu a vitória com ótimas defesas. E também contou com a sorte, quando a bola chutada por Osman saiu por pouco. O São Paulo também conquistou a primeira vitória no campeonato. Aliás, o tricolor é o único entre os maiores times do estado que é líder do seu grupo. E um dos responsáveis pelo bom resultado é o atacante David. O São Paulo começou perdendo para a Ferroviária em Araraquara. Gol de Heitor. David, que entrou em campo horas depois de ser anunciado pelo clube, deixou tudo igual. Para aumentar o drama tricolor, Pablo Maia foi expulso ao tomar o segundo amarelo. No final, o argentino Galopo apareceu sozinho e fez o gol da virada. Mas não há tempo para comemorar. O foco agora é no clássico. O Palmeiras nem quis saber de folga. O elenco voltou de madrugada e já foi treinar hoje de manhã. Jogar contra o São Paulo é sempre difícil, então a gente tem que trabalhar agora e, se Deus quiser, buscar mais 3 pontos aí que nos dá confiança para a sequência do campeonato. Então anote aí, neste domingo, às 4 da tarde, tem Palmeiras e São Paulo ao vivo para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro. É o primeiro clássico do ano na tela da Record TV. E o presidente do São Paulo, Júlio Casares, conversou com exclusividade com a Record TV. Falou sobre os investimentos no time para esse ano e prometeu um time forte no clássico de domingo contra o Palmeiras, pelo Paulistão. Vamos ver. Na verdade, o São Paulo está num processo de reconstrução. Essa gestão fez 2 anos e nós começamos a mudar o cenário econômico de São Paulo. Saneamento, equilíbrio financeiro e responsabilidade. Vou te dar um número em primeira mão. O São Paulo, nos últimos 3 anos, tem um déficit de 3 dígitos, quer dizer, um déficit alto, e nós, pela primeira vez após esses 3 anos, nós vamos chegar num superávit e com uma dívida em queda. Isso propicia, com criatividade da área de futebol, você contratar jogadores com a credibilidade que hoje o São Paulo readquire no mercado e faz empréstimos com direito econômico fixado ou mesmo algumas aquisições quando nós achamos que aquele atleta pode ser um grande ativo do clube, não só esportivo, como também financeiro. Hoje nós estamos olhando que nós temos uma carência na lateral esquerda para a reserva do Wellington, talvez uma opção para a reserva do Caleri, isso é público e conhecido. Acabou de chegar o David, importante reforço. Nós não estamos no mercado de forma, vamos contratar tal jogador, etc. Até porque nós não vamos entrar em leilão, nós não vamos fazer compra de jogador inadequada em termos de responsabilidade financeira. Porém, as oportunidades aparecem. A questão do David foi um caso, ele estava sendo pretendido por um grande clube aqui de São Paulo e nós conseguimos fazer essa contratação. Eu conheço bem esse clássico, o que ele mexe, o que ele movimenta. Nós temos uma relação institucional muito positiva e nós até queremos que essa relação vá para o lado do torcedor, porque o Paulistão, que é o maior evento regional do país e talvez do mundo em termos de região, ele é economicamente forte,
tecnicamente forte, midiaticamente forte, aliás, parabéns à Record, porque é um grande evento. Então, nós esperamos que esse clássico remeta ao passado recente. Nós ganhamos deles no campeonato em 21, eles ganharam em 22, depois de nós fazermos um grande primeiro jogo no Morumbi. O que mostra que mesmo eles estando mais preparados, com um orçamento melhor, o São Paulo, quando entra em campo, no atual São Paulo, entra em campo num clássico com muita força para representar 20 milhões de torcedores. Então anote aí, domingo às 4 da tarde, o clássico entre Palmeiras e São Paulo, pelo Paulistão, terá transmissão da Record TV para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, excelente fim de semana, cuide-se. Tchau.